Em nome da nossa coordenadora Mônica Moraes e do nosso coordenador de teleeducação, Dr. Rodrigo Silveira, hoje nós estamos recebendo o Antônio Hipólito dos Santos de Souza, que é gestor em tecnologia da informação e do setor de tecnologia da informação do LACEN Acre, e vai estar abordando um pouco hoje a respeito do GAL, que é o gerenciador de ambiente laboratorial, que tem a ênfase no exame para COVID também nessa web de hoje, né? Lembrando a todos que essa web palestra ela é gravada, ou seja, ela é disponibilizada depois de 5 dias úteis, em média, no nosso canal do YouTube, o Telesaúde Acre. E lá você pode assistir depois a web gravada. No entanto, a certificação ela é online, ou seja, se você assistiu a web de hoje, ao final você pode preencher um link que o Renato vai mandar aqui no chat, e aí você preenche esse link, e através desse link você preenche um formulário com todos os seus dados pessoais, lembrando que é importante a atenção na hora, principalmente do e-mail e CPF, que tem que ser validado, tá bom? Senão você não recebe o seu certificado no e-mail, né? Então, muita atenção na hora do preenchimento, por favor. Lembrando também que essa web, ela tem a duração de até 2 horas, então, após o término da apresentação do Hipólito, vocês podem estar escrevendo aqui no chat a sua dúvida, a sua interação, pergunta que você tiver no decorrer dela, que ele vai com certeza responder todos que possível, tá bom? Então, a gente deseja uma boa web palestra a todos vocês e seja bem-vindo mais uma vez, Hipólito, agora é com você. Ok, tudo bem, pessoal? Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Então, a gente vai estar mostrando aqui algumas funcionalidades do GAL, e assim, a gente vai estar dando ênfase ao COVID, né? Mas no decorrer dessa web palestra, a gente vai ver que o GAL ele atende toda a rede de laboratório de saúde pública do estado do Acre, tá bom? Então, vamos iniciando aqui. Então, o que o GAL? O GAL, primeiro, a gente tem que entender que o GAL ele é um sistema de informação em saúde, tá? E ele, como um sistema de informação em saúde, né, o próprio Siqueira fala que a gente deve detectar pelo menos 3 características básicas dele, que é dado, informação e conhecimento. E o GAL, ele nos traz justamente isso, tá? Ele pode se transformar numa ferramenta aí de gestão que os usuários, né, os gestores, podem estar utilizando ele justamente para estar consultando ele, para estar fazendo dele uma ferramenta de uso no seu dia a dia e se beneficiar, né, daquilo que ele proporciona, tá? Então, assim, o gerenciador de ambiente laboratorial ele pode transformar simples dados em informações e assim possibilita, né, o conhecimento a respeito do paciente, do exame, do agravo, tá certo? A respeito do histórico desse exame que está sendo realizado, do paciente também. E isso tudo, gente, vai o quê? Vai estar fazendo o que vocês tenham, ou os gestores principalmente, tomem decisões baseadas em evidências que podem estar coletadas e armazenadas no sistema GAL. Para você ter uma ideia de um simples dado que a gente pode não dar nenhum valor significativo no primeiro momento, são aqueles que a gente faz no cadastro. De repente, uma data de nascimento, um sexo, uma raça. Mas a partir do momento que a gente proporciona algum tratamento a esse dado, ele vira uma informação, né? Então, aí a gente costuma dizer assim, a gente já começa a dar valor, e a partir do momento que a gente interage com essas informações e aquilo dali nos traz, nos informa, e nós conseguimos captar essa informação e agir, vamos dizer assim, tomar uma ação em cima dela, isso faz com que nós tenhamos adquirido algum conhecimento a respeito, tá certo, daquele dado inicial que gerou a informação e possibilitou o nosso conhecimento, tá? E nós somos cobrados por essas informações, né? E às vezes elas podem estar disponíveis facilmente, como a gente vai ver com o sistema, se elas fossem devidamente preenchidas de forma correta e completa. Isso é muito importante. Como profissionais de saúde, nós devemos estar atentos e, acima de tudo, capacitados a utilizar o sistema de informação disponível. Essa web palestra vai estar abordando isso, tá bom? E
E eu posso citar e as nossas vivências, no meu caso mesmo, que já tenho mais de 20 anos de LACEN, que os sistemas eles estão presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não somente o GAL, mas muitos outros, como profissionais de saúde, a gente tem contato. E assim como essas tecnologias têm evoluído, nós também temos que evoluir, né, como profissionais, como pessoas, acima de tudo. E o GAL, ele é o quê? Ele é o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Então, ele é destinado para os laboratórios de saúde pública, tá bom, gente? Ele foi desenvolvido pela CGLab, tá? Que é a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, em parceria com o DataSUS e com a Secretaria de Vigilância em Saúde, tá? Ele é um sistema informatizado, desenvolvido, como a gente falou, para os LACENs, mas, tá certo, gente? Os laboratórios de referência nacional de pesquisa, eles também utilizam, tá certo? E o sistema, ele segue os protocolos, tá certo? Do Ministério da Saúde, e hoje ele está presente em todos os estados do Brasil, tá? Então, nós temos aqui o LACEN utilizando o sistema GAL, tá? Para fazer o cadastro e emissão de laudos do exame para COVID-19, tá? Então, hoje, as amostras que são encaminhadas, todas as amostras encaminhadas pelo LACEN-Acre, elas dão entrada no sistema GAL, tá? Um breve histórico aqui, só para termos uma ideia. A gente começou a implantação do GAL a partir de julho de 2011, tá? E a partir de agosto, né, o LACEN, algumas unidades do estado, como o ERB, Fundação, já começaram a utilizar o sistema no módulo Biologia Médica. É esse módulo que nós vamos estar mostrando, né, vamos buscar aprender aqui um pouquinho, tá bom? E aí, outras unidades, a partir de janeiro de 2012, da capital e também o LAFRON, lá de Brasileia, eles foram capacitados e começaram a utilizar o sistema GAL, e ele tem evoluído até hoje, está presente na rede de laboratórios, tá bom? Então, o sistema GAL vai informatizar, tá certo, toda a rede, o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, tá bom? Então, vou logo dizendo aqui, o sistema GAL, ele alimenta, tá certo, a base nacional. Ele tem o GAL nacional, que ele recebe todas as informações dos laboratórios centrais de todos os estados, ou seja, todo o GAL de cada estado alimenta esse GAL nacional, que por sua vez, tá certo, gente? Ele alimenta, tá certo, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, isso é muito importante, tá certo? O GAL, ele visa atender, né? Ele já atendia, né? E agora ele está atendendo essa portaria que foi publicada recentemente sobre a obrigatoriedade de informações dos resultados de Covid-19, tá certo? Emitidos pelos laboratórios, sejam públicos ou privados, tá? Então, assim, aquilo que é liberado dentro do GAL, ele vai subir para a base do GAL nacional, que por sua vez interage com a Rede Nacional de Dados em Saúde, tá bom? Ele é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões, sejam epidemiológicas ou gerenciais, ou até de uma simples rotina interna do laboratório que utiliza, e até mesmo das unidades de saúde, tá, gente? Esse cadastro hoje no nosso estado é descentralizado, tá? Então, é utilizado pelas unidades de saúde, tá certo? Espalhadas aí em todo o estado do Acre, tá certo? A gente realizou já a capacitação para todos os estados, ou para todos os municípios, desculpa, tá bom? Então, ele está presente já, o serviço já é ofertado a todo o estado do Acre, tá? E o LACEN, ele é o gestor e responsável por esse gerenciamento do sistema, tá? Bem como toda a rede de laboratórios. Então, assim, as capacitações e suportes são encaminhados aqui para o LACEN ou para Vigilância em Saúde, para a Vigilância Epidemiológica do Estado, tá certo? E eles encaminham para a gente essa demanda e a gente agenda, e aí a gente entra em contato com essas pessoas e a gente faz essa capacitação dentro da nossa disponibilidade. E a gente orienta, né, faz algumas recomendações básicas sobre o uso do sistema, como que eu posso utilizar ele, tá certo? E nós temos o quê? Primeiro que é um sistema online, fica bem claro isso, tá bom, pessoal? Então, eu vou precisar da internet, tá bom? No navegador, a gente recomenda Mozilla Firefox ou Google Chrome, sem problema nenhum, tá certo? Um leitor de arquivos PDF, tá? Um compactador de arquivos, né, um zip, um WinRAR,
E alguns dados você pode estar exportando no formato .csv, que ele é possível abrir esses dados em qualquer programa de edição de planilhas, como Excel, algum programa do pacote do LibreOffice, sem problema nenhum. Ou outros programas que utilizam algum banco de dados, tá certo? No celular, no tablet, então assim, como a tendência hoje em dia é tudo aquilo que você faz no computador, você fazer no celular. Não existe o aplicativo ainda com a versão mobile, mas ele pode ser acessado, tá bom, gente, no seu celular, e é lógico, a usabilidade dele vai depender do tipo de funcionalidade que você vai utilizar, tá bom? Uma simples consulta de um paciente do resultado é possível sem problema nenhum. E como que eu faço então para me integrar essa rede, para me fazer parte do sistema GAL? Os profissionais, tá certo, de saúde envolvidos no processo, eles solicitam esse acesso à unidade, né, mediante a ciência do gestor. É preenchido um termo, tá certo, gente, de compromisso e responsabilidade, tá certo? Seguindo a gestão da qualidade, que nós temos que rastrear os usuários, vai ser criado um login, tá certo, pessoal? É pessoal, é intransferível. Isso é igual a senha de banco, igual a senha do cartão. Se você assina o termo, você vai receber um login e uma senha. Essa senha, ela é pessoal, tá bom? Então eu oriento que você não compartilhe essa senha com ninguém, tá certo? E nesse termo já tem já os dados necessários, como o nome completo do profissional, seu cargo, sua função, telefone, o seu e-mail de contato. Isso tudo vai para o cadastro desse usuário que venha solicitar o uso do GAL, tá bom? Para os analistas que fazem a liberação de resultados de exame, a gente inclui, né, a gente solicita que seja formado o registro, né, de conselho de classe, né, seja para biomédico, para farmacêutico, bioquímico, farmacêutico, para um profissional que esteja habilitado a liberar laudos laboratoriais dentro do sistema, tá bom? O nosso e-mail de contato para você encaminhar esse termo mediante a solicitação é ti.lacem.acre@gmail.com. A gente vai ver bastante esse e-mail aqui de contato, essa apresentação provavelmente a gente vai estar disponibilizando aí para vocês também. E o link de acesso do GAL do LACEN Acre. Isso é muito importante. gal.acre.sus.gov.br. Tá bom, gente? Então, assim, por que eu dou essa ênfase? É porque o pessoal às vezes colocam, tá certo? Lá no Google, GAL. E aí o que acontece? Como eu acabei de dizer, está presente em todos os estados do Brasil. E aí você coloca GAL, vai aparecer GAL do Paraná, Rio Grande do Sul, do Rio, do São Paulo, de outros estados. Aí você clica para abrir e você não vai ter permissão, a sua unidade não vai aparecer. Então é importante você decorar mesmo, tá certo? Esse link, anotar aí nos seus favoritos, no seu navegador aí, tá bom? Para você não esquecer isso, tá certo? Você vai, mediante o termo preenchido, vai receber o login de usuário e senha e você vai preencher aqui, tá certo? Nos campos e selecionar a unidade que você tem permissão de acesso, tá certo? A gente passa uma senha, tá certo? E que a gente já orienta que esse colaborador, esse novo usuário venha estar alterando a sua senha. É fácil, tá bom? Logo quando acessa o sistema, no canto superior à esquerda, nós temos essa opção de alterar a senha. Você vai digitar a senha atual e substituir ela sem problema nenhum, tá bom? Fiquem tranquilos com relação, gente, aqui os slides. Eu estou passando aqui ele brevemente, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai mostrar na prática, tá certo? Com o próprio sistema. Ao acessar ele abre um painel de notícias onde nós informamos aqui, tá certo, pessoal? Nós informamos aqui, ó, aquilo que é necessário. De repente você precisa cadastrar um exame e não sabe se ele está sendo realizado ou não. Normalmente a gente divulga aqui os exames que estão suspensos, alguma orientação técnica a gente vai colocando aqui, sem problema nenhum, tá bom? E caso seja necessário, rapaz, a minha internet nem sempre está boa, mas eu preciso preencher a ficha do GAL. Né? O pessoal diz assim, rapaz, e a ficha do GAL? Manda para mim. Não, não preciso mais mandar, tá bom? Nós temos aqui essa opção formulários e manuais, onde a gente vai poder clicar nele e vai abrir
essas opções. Então, se eu quero um modelo de requisição de exame do módulo Biologia Médica, que é o nosso módulo, tá certo? Então, eu vou poder clicar aqui. Vai vir a requisição em branco e as instruções de preenchimento de cada campo. E nós temos também aqui o guia de preenchimento rápido, né, que orienta como fazer o preenchimento desse formulário de requisição de exame sem problema nenhum, tá bom? Então, assim, a gente normalmente não envia mais praticamente nenhum material. Aí, o usuário, quando acessa o sistema, já tem acesso a tudo isso sem problema nenhum. Esses formulários ele é gerado já no formato PDF, que você pode imprimir, salvar, sem problema nenhum e consultar posteriormente. E essa guia é onde a gente começa, né? Aqui na parte da biologia médica, na entrada. Aqui é onde você começa a inserção de uma requisição, tá certo? Você pode incluir, alterar, você pode excluir ela, se for o caso, tá? Você pode imprimir, se você assim o desejar. Você pode estar imprimindo as etiquetas, tá certo? Então, assim, essa é uma tela bem fácil, tá? A usabilidade do sistema, ele é totalmente web, a parte gráfica, o layout dele, com relação a você utilizar o sistema, é bem tranquilo, tá bom? Não precisa ser nenhum expert para você fazer a inserção de dados ou utilizar o GAL sem problema nenhum. E aí nós temos algumas instruções de preenchimento da requisição. A gente vai estar mostrando rapidinho, tá? Mas na prática a gente vai mover. Todo cadastro deve ser feito em letras maiúsculas sem acento. Isso é uma recomendação, gente, para que a gente não tenha transtorno quando vai consultar o nome de um paciente, tá certo? Então, o que acontece? Às vezes você vai atrás do Antônio, uns colocam acento, outros não colocam acento. Na hora da busca vai dar, tá certo? Um desencontro se você não souber como foi digitado originalmente o nome do paciente. Sendo nesse caso, então a gente orienta que todo nome deva sair a digitação dele sem acento nenhum, tá bom? Lembrando que o cedilha também ele é um acento, tá bom? Então, toda opção dos campos que porventura tenha lá sem informação ou ignorado, ele deva ser evitado o máximo possível essa opção, tá, gente? A gente vai tentar nessa web palestra aqui, um mini treinamento praticamente, de que nós precisamos de toda informação necessária aqui, o máximo possível, para que a gente venha ter subsídios, tá certo? Para as vigilâncias, acima de tudo, e também, né, para um diagnóstico com mais confiabilidade e qualidade, tá certo? Por parte dos analistas que liberam os resultados dos exames, tá certo? Para quem não gosta de estar utilizando muito o mouse, quem cadastra muito no GAL, você usa a tecla Tab e ele vai pulando os campos, tá certo? Todo campo que tiver uma seta, olha só, igual finalidade de investigação, tem uma setazinha. Ele indica que existe já as opções de preenchimento, então você não vai digitar, você vai somente selecionar, tá bom? E os campos que tiverem uma lupa aqui do lado, olha só. Você quer para fazer a busca da unidade de saúde, lá no campo do GAL, e aí você vai clicar na lupa. Vai ser possível, tá certo? Você fazer a busca pelo nome ou pelo código CNES. Se você souber o código CNES da unidade, você pode digitar, tecla Tab, tá bom? E aí automaticamente ele vai preencher os dados dessa unidade de saúde sem problema nenhum, tá bom? A unidade de saúde, ela possui um CNES, o GAL ele trabalha com isso, ele faz parte do SUS, e dentro do SUS todo estabelecimento de saúde, tá certo? Que esteja habilitado, seja validado direitinho, ele tem que ter um CNES, tá certo? Vai ter a data da solicitação, que é obrigatória, né? Todo pedido tem uma data. A finalidade que nós estamos aqui vai ser investigação, tá bom? Que nós estamos lidando aqui com o agravo Covid-19, tá bom? Então a gente vai selecionar a finalidade de investigação, tá bom? Aqui, ó, e na descrição, ó, finalidade de investigação, e na descrição já está disponível, já aí, ó, tá vendo? Como a gente pode ver, a setinha já está disponível, você não vai precisar digitar, tá certo? Muita coisa dentro do sistema, você vai selecionar, na verdade, muitos dos dados.
E o tipo de paciente, tá, gente? Isso é muito importante. Agora a gente vai pegar aqui. Brasileiro, estrangeiro, indígena ou vulnerável, tá bom? Então, assim, se for brasileiro, você tem que cadastrar um CPF ou cartão SUS desse paciente. Se você inserir o CPF e der um tab, ele vai validar esse paciente, se ele tiver o CPF válido, vai preencher o cartão SUS e vai preencher os dados de identificação desse paciente aqui, tá bom? Então não vai ter problema nenhum se você digitar o CPF e o CPF estiver válido. Se não tiver o CPF, você vai digitar o cartão SUS desse usuário, do paciente, e quando der tab, ele já vai fazer a busca do CPF também, vai preencher e automaticamente o paciente vai estar aqui com os dados de identificação, tá bom? Isso no caso dos brasileiros, tá bom, pessoal? Ok? A gente também tem a opção aqui de trabalhar com as outras faixas aqui, como estrangeiro, tá certo? Indígena e vulnerável. A gente vai mostrar na prática rapidinho esse cadastro sem problema nenhum, tá certo? Telefone, isso é fundamental para contato do paciente, né? Nesse momento, então, agora da pandemia causada pela Covid-19, as unidades de vigilância e saúde, elas precisam desse dado, tá certo? E é fundamental que esses dados estejam preenchidos corretamente, tá certo? Para que seja possível o contato desses pacientes por um telefone, tá bom? De repente, até mesmo para uma nova coleta, se deu problema numa amostra, no transporte. E aí o laboratório pode solicitar uma nova coleta e você tem como contactar mais fácil. Tá bom, pessoal? Em seguida, nós temos aqui a tela de inclusão, alteração da requisição aqui com relação à raça, cor, tá bom? Eu vou dar uma ênfase aqui só um pouquinho, só por quê? Raça, cor. Olha só o que é que nós tivemos agora divulgado recentemente, tá certo? Para evitar a subnotificação de casos de Covid indígena, o Ministério Público Federal recomenda a obrigatoriedade do preenchimento de campos de raça, cor e etnia em sistemas do SUS, tá bom? Então, o GAL, ele já está, tá certo? Ele já atende, na verdade, bem antes dessa recomendação. Eu faço alerta aos usuários que cadastram as amostras, principalmente sabendo que nós moramos num estado em que temos, tá certo, no nosso meio, aqui na nossa região, bastante etnias. Então, você vai poder fazer o cadastro desse paciente, identificar que ele é indígena e selecionar qual é a etnia desse paciente sem problema nenhum e vai estar lá identificado dentro do sistema GAL e vai servir de consultas sem problema nenhum, tá bom? Em seguida, nós temos o agravo doença, que é o Covid-19, que a gente vai estar tratando aqui, e data de primeiros sintomas, fundamental, né, gente? A gente tem visto falar tanto, né, que para fazer o exame é necessário tantos dias de sintomas, e isso é informado aqui dentro do sistema GAL, tá certo? Para se ter uma ideia, em alguns agravos, isso é de fundamental importância, porque se não tiver uma data de sintomas, essa amostra, tá certo? De acordo com os critérios da qualidade, a gente pode descartar por falta de critérios clínicos e epidemiológicos essa amostra. Então, assim, é obrigatório para muitos agravos, o ideal é para todos, tá certo? Que tenha realmente essa data de sintomas, tá bom? Dos primeiros sintomas para esse paciente, tá bom? A notificação, se você tiver feito a notificação desse paciente, você tem a opção de informar aqui, né? Se ele passou pela notificação, então foi informado aqui no sistema GAL e as vigilâncias, os gestores, os responsáveis de agravos, têm como consultar essa informação sem problema nenhum. E nós temos uma parte técnica aqui bem interessante, que é específica com relação ao material biológico, tá certo? Nós utilizamos para o GAL aqui a inserção do material biológico suave naso-orofaringe ou secreção orofaringe e nasofaringe. Existem alguns outros materiais que são coletados dependendo do quadro clínico do paciente, tá certo? Pacientes que estão na UTI, de repente é feito por uma aspirada traqueal, sem problema nenhum, mas o ideal, né, a recomendação é que seja feito, né, por esse suave nasofaringe, tá certo? E lembrando, gente, que quando eu cadastro suave,
ele é em meio de transporte viral, tá bom? Então, SWAB é meio de transporte viral. E quando é secreção? A secreção é in natura, então é importante vocês colocarem essa informação na hora que eu for fazer o cadastro aqui, tá certo? Ele tem essa opção aqui, ó, de você selecionar o material e colocar se ele é in natura, se ele é um MTV, meio de transporte viral ou não, tá certo? E logo embaixo, a gente tem a opção da data da coleta. Aí, vou fazer o alerta do pessoal que faz a coleta e faz o encaminhamento dessas amostras. Lembrando que a data da coleta é muito importante, tá? Porque deva trazer a veracidade da informação. Então, assim, algumas unidades podem cadastrar o paciente hoje, mas ele só vai coletar amanhã. Só que o sistema não vai permitir que eu cadastre a data de amanhã. Ele vai cadastrar a data de hoje. Então, se o paciente coletar a amostra amanhã, você vai ter que entrar no sistema e colocar a data da coleta corretamente, tá bom? E isso não está acontecendo. E a outra coisa é o seguinte, com relação à triagem dessas amostras, a gente vai ver logo em seguida que deva ser feito o encaminhamento, tá certo? O mais breve possível dessas amostras. Tá ok, pessoal? Tá? Então, para que seja feita a coleta, nós temos a orientação, norma técnica com relação a isso. Tem um link aqui disponível, tá certo? Com relação a essa orientação, senão você pode estar entrando em contato com o LACEN e a área técnica do LACEN vai estar informando direitinho quanto a isso, tá bom? O campo observação é um campo livre que você vai poder fazer, tá certo? A inserção de dados que tenham relevância clínica, epidemiológica, tá certo? Para esse paciente dentro aqui do sistema GAL, sem problema nenhum, tá bom? E aqui nós temos a segunda parte da triagem, né? A gente vê algumas notinhas, às vezes, no grupo, né? Nos grupos, dizendo assim, eu libero o exame, quem cadastrou a amostra lá da UPA, encaminha para a rede. Porque o LACEN, ele tem sistema informatizado que informatiza a rotina também. Então, se você mandou a amostra fisicamente, você vai ter que vir na triagem e encaminhar ela digitalmente também, tá bom? Então, você vai selecionar a amostra, clicar em encaminhar para a rede, e após isso, você tem a opção já de tirar um relatório das amostras que foram encaminhadas para a rede. Não se preocupe com os slides aqui, pessoal, tá bom? Esse slide aqui é só uma amostragem, tá bom? Que vocês vão poder consultar, tá certo? Para vocês terem esses detalhamentos. A gente vai mostrar rapidinho na prática, tá certo? Que é para vocês entenderem melhor aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? E aí, assim, na medida que você perceber, puxa vida, eu tenho uma dúvida com relação a isso, né? Como foi falado no início da web palestra, você vai poder usar o chat aí, colocar a sua dúvida, tá bom? E dentro da possibilidade aqui do tempo, a gente vai responder todas, ou então a gente anota, tá bom? E vai respondendo, tem um e-mail de contato sem problema nenhum, tá bom? O ideal aqui é você não ficar com dúvidas, é você esclarecer suas dúvidas e estar atento aqui, tá certo? A essas informações, tá bom? Então, na triagem, você encaminhou para a rede, logo em seguida você vai poder vir e consultar aquilo que foi encaminhado, né? Legal que você não vai ter mais que anotar, escrever no papelzinho nome do paciente, amostra, número do grau, que é muito importante, tá certo? E aí ele gera um protocolo daquilo que foi encaminhado, tá bom? Se informa aqui o período, o laboratório de destino, sem problema nenhum. Você envia para o laboratório central e vai clicar em imprimir, ele vai gerar um protocolo que você vai poder anexar junto com as amostras, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Para o laboratório que realiza. E o legal, gente, dica importantíssima, exportação de listagem. Toda a tela do sistema GAL, que fica, a gente costuma dizer assim, à direita das opções aqui à esquerda, todas essas telas você pode exportar elas para o formato PDF, olha só essa opção aqui embaixo, você pode exportar em PDF ou no formato que o Excel reconhece, tá bom? Então vocês podem utilizar esse recurso nessas telas aqui, a gente vai ver, ou na prática isso sem problema nenhum, tá bom? E o filtro, você também pode filtrar, de repente eu tenho informação demais e eu quero tirar essa informação aqui da minha tela e eu quero deixar só algumas informações, não tem problema, você vai poder filtrar aqui sem problema nenhum, você passa o mouse aqui em cima da coluna e ele vai habilitar filtro, você vai digitar. Se é por data, se é pelo nome, tá bom? Sem problema nenhum, você vai poder fazer essas filtragens nessas telas que são geradas no sistema GAL.
tá bom? E a opção consulta, você vai poder consultar tanto o paciente como o exame, tá bom? E aí você vai poder ver o detalhamento. Quando você clica, seleciona o paciente, você vai poder clicar em detalhe, tá bom? Desse paciente aqui. Quando você clica em ver detalhe, você vai poder visualizar quais foram os exames solicitados, quando que ele fez, se já foi liberado, se está digitado, se foi descartado, sem problema nenhum, tá bom? E a parte de impressão, tá bom, dos laudos, a gente tem aqui essa opção de impressão dos laudos. Então, se o laudo está liberado, ele vai estar na aba de laudos liberados. Se todos os exames daquela requisição foram liberados, você também vai ter a opção assim de laudos finais. Nos laudos finais é todos os exames de uma determinada requisição, de um determinada, né, paciente ali daquela requisição. Então, não tem mais nenhuma pendência, ele vai estar fechado, não vai ter nenhuma pendência, você pode imprimir já esses laudos finais sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? E na parte dos relatórios você tem a opção, de repente eu quero fazer um levantamento de quantas amostras eu encaminhei para o LACEN ou para o laboratório, né? Vamos dizer assim, dependendo da sua regional, você vai poder selecionar para ver quantos exames de sorologia eu encaminhei, tá certo, para o LACEN ou para quem está na regional do Juruá, que eu encaminhei aqueles exames que são realizados lá no Hospital Maternidade de Cruzeiro do Sul, tá? Então, assim, isso aqui serve, é muito bom para as unidades consultar, né, vamos dizer assim, a sua produtividade, a sua demanda, tá certo, de exames de saúde pública, tá bom, presente no LAU. Nesse fluxo, gente, é um breve fluxo para você entender que a unidade cadastra, ou seja, o cadastro no GAU é descentralizado, e você encaminha para a rede, se tiver ok, você encaminha. Se a amostra não foi possível coleta, você vai descartar essa amostra e lá mesmo você já vai gerar um laudo de não conformidade, tá bom? De repente o município de Acrelândia coletou, cadastrou o paciente, ele foi para a sala de coleta e na coleta ele se recusou, mas ele já está cadastrado no GAU. Tudo bem, na triagem mesmo, essa unidade vai poder selecionar aquele exame daquele paciente, vai descartar e vai gerar não conformidade, tá bom? E se não, ele encaminha para o laboratório que realiza o exame, caso pode ser o LACEN. Se o LACEN detectar que essa análise está ok, ele aprova e vai emitir um laudo, né? A amostra vai para análise e vai emitir o laudo. Se essa amostra tiver alguma não conformidade, ele vai poder descartar, tá certo? E vai gerar um laudo também de não conformidade. Dependendo do exame, se a demanda não for aqui local, a nível de estado, o LACEN não realiza, né? No caso do Covid-19, se eu vou fazer um painel de vírus respiratórios, né, para detectar se é algum SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, então o que o LACEN vai fazer? Vai pegar essa amostra, tá certo? Pelo próprio GAU, o legal é isso, essa interface, essa interconexão que existe entre município e estado, entre o laboratório de referência nacional, tá bom, gente, que é em outro estado para onde nós encaminhamos. No caso aqui, o LACEN encaminha para o IEC vai ter a mesma autonomia. Se aprova, ele vai liberar o resultado, se não aprovar, ele vai emitir um laudo de não conformidade, tá bom? Ou seja, a amostra saiu, foi cadastrada na UPA do 2º Distrito, que é a unidade sentinela de cadastro para a síndrome respiratória aguda grave. Então vai vir para o LACEN recebe essa amostra e encaminha pelo GAU, o IEC realiza, ele libera o laudo. Quando o IEC libera esse laudo, tá bom, gente? Ele automaticamente vai estar disponível para aquela unidade inicial que cadastrou e fazer a impressão do laudo sem precisar o LACEN estar imprimindo e encaminhando, sem problema nenhum, tá bom, gente? Não é necessário isso, tá bom? Então, é uma das vantagens do GAU, essa interface com outros estados, tá bom? Atualmente, o LACEN está realizando os exames de Covid-19, tá certo? Pela metodologia RT-PCR, né? Para os municípios de Assis Brasil, Acrelândia, Brasileia, Senador Guiomar e Chapuri, tá certo? A data de amostra, de coleta dessas amostras, a partir aproximadamente do dia 15 de maio para cá, o LACEN vai estar realizando, tá bom? Está realizando, desculpa, a partir de 15 de maio, né, dessas unidades. E
estamos em fase de implantação, tá certo, do fluxo para outras unidades e municípios, mediante aquisição, tá certo, de um novo equipamento. Então vai aumentar a nossa capacidade analítica e assim poderemos atender outras unidades ou municípios. Aí isso está em fase de implantação do fluxo e é lógico que essas unidades vão ficar cientes, vão ficar sabendo, tá certo, sem problema nenhum, tá ok? E temos aqui a consulta de histórico de pacientes e os relatórios epidemiológicos, tá bom, gente? Então, assim, aqui nesse momento a gente parte para uma parte que é muito utilizada pelos responsáveis de agravos, quem fica lá na ponta, principalmente, né, na busca dessas informações. Aí é por isso que é importante todos os dados estarem inseridos corretamente, tá? E em alguns relatórios, principalmente nos epidemiológicos, podemos identificar justamente a ausência de dados devido ao não preenchimento, tá? Então é muito importante isso, tá? Vamos dizer assim, de repente você não sabe gerar um resultado, um relatório no GAL, perdão, e aí você, vou pedir para o LACEN um relatório assim, assim, porque eu não tenho acesso. Às vezes você tem acesso, você só não sabe, né? Vamos dizer assim, utilizar. Então, busque as informações junto ao LACEN daquilo que você pode ter acesso, daquilo que é permitido você ter acesso. De repente você tem aí um leque de informações disponíveis e você não está utilizando. Como, por exemplo, vamos lá, você saberia informar os casos positivos por município, de residência, por sexo e material coletado? Quais os exames que um determinado paciente já realizou antes de ser encaminhado para a UTI? A UTI recebe, aí puxa vida, ele veio aqui, mas não consta aqui no prontuário dele, eu recebi, eu não sei se esse paciente está com resultado de Covid positivo ou não, tá? Então, você pode estar utilizando o consultar histórico de paciente para tirar essas dúvidas sem problema nenhum, tá bom? Isso tudo é possível no ambiente aqui, ó, que a gente chama da parte administrador. Aqui é onde tem a opção de você consultar o histórico do paciente e ter acesso aos relatórios epidemiológicos. Quem gosta muito disso aqui é o pessoal responsável pelos agrafos das vigilâncias, tá bom, gente? Lembrando que o GAL ele trabalha com as 3 vigilâncias, tá bom, gente? A vigilância epidemiológica no modo biologia médica, tá bom? Nós temos a vigilância sanitária e ambiental, que nós trabalhamos, né? Com a sanitária nós temos um módulo animal e na ambiental nós temos um módulo de água para consumo humano, tá bom? E isso é muito legal que a gente consegue atender essas vigilâncias de uma forma geral, tá bom? Então nós temos a orientação aqui, ó, quando você acessa pelo modo administrador, você vai poder vir aqui na vigilância, aqui na biologia médica, ter relatório epidemiológico por exame, você vai poder clicar, selecionar quais são os campos, ou seja, as informações do cadastro do paciente, tá certo? Você que vai montar esse pré-tabelado de exames. Ele tem um máximo de 92 dias, tá bom? O intervalo que ele permite, ou seja, 3 meses, tá bom? São quais os campos? Eu quero o nome, eu quero data de nascimento, sexo, material, município de residência, não tem problema. Eu quero o resultado desse exame, eu quero observação. Então, assim, os dados do cadastro do paciente você vai ter poder listar todos sem problema nenhum. Bom, pessoal, você vai poder filtrar por exame, tá? A gente tem utilizado bastante esse relatório epidemiológico por exame, por exemplo, para encaminhar os dados dos exames processados no LACEN, que são liberados aqui pelo LACEN, para o CIEPS, da CESACRE. E aí eles têm acesso a essa planilha, esses dados, e assim ajudar aí na confecção do boletim epidemiológico dos exames de Covid-19, tá? Esse é um exemplo muito importante, que a gente pode dizer dessa importância de usar corretamente o relatório epidemiológico por exame, tá certo? E ele é exportado, esse relatório, no formato .csv, e você pode trabalhar com ele no Excel, trabalhar com a tabela dinâmica, alguma outra ferramenta ligada à área do BI, tá certo? Você pode estar trabalhando com isso sem problema nenhum, tá, gente? E aí eu dou a dica aqui, eu só mostro aqui, mas eu dou a dica de que você procure, né? Se você trabalha com muita informação e você quer tratar elas de uma forma, de certa forma simples, procure aprender um pouquinho de tabela dinâmica, é uma dica que eu dou, que você vai ter bastante recurso para trabalhar essas informações aqui do GAL após ele exportar esses dados. No consultar histórico de paciente, aqui é onde eu dou um alerta.
O histórico do paciente, pessoal, eu tenho que ter um filtro. Então, o filtro nós temos que ter o CPF, o cartão SUS desse paciente. Senão, não tenho como identificar, não tenho como juntar vários Antônio se eu tenho um CPF separado, se eu tenho um cartão SUS que não são iguais. Então, ele vai fazer uma busca daquele mesmo paciente que tem o mesmo cartão SUS e vai trazer o histórico aqui para vocês. Tá? Se ele tiver feito mais de um exame, tá bom? Você vai ter acesso aqui, ó. Você vai ter acesso a quantos exames, qual o histórico do paciente, quais foram os resultados, sem problema nenhum. Você vai ter um histórico aqui desses exames desse paciente, tá bom? Para que facilite aqui, tá? E alguns relatórios específicos, tá bom? A gestão pode estar utilizando bastante isso aqui, principalmente aqui responsável pela área, né? O pessoal responsável pela influenza, ele pode vir aqui e tirar o relatório específico para influenza e vírus respiratórios, tá certo? Quem trabalha com dengue, quem trabalha com outros agravos. A gente está dando ênfase aqui no Covid, mas essa opção ela se estende para todos os outros agravos sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? E que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Tá bom? Então, por enquanto, um obrigado. Nós temos aqui as referências com relação ao GAL. Nós temos o site oficial, que é o gal.datasus.gov.br. Nesse site você tem todas as informações a respeito do escopo do programa, tá certo? O objetivo, a finalidade, a tecnologia que é utilizada, tá bom, pessoal? Você tem os contatos do GAL a nível de estado, então assim, você vai poder ter bem mais informações a respeito do GAL do modo em geral, tá bom? E aqui essa web palestra, gente, ela serve para mostrar muita funcionalidade, com ênfase a Covid-19, como eu estou reforçando como a gente começou. Mas caso você tenha interesse em se aprofundar mais sobre outros exames agravos, você pode estar entrando em contato conosco e consultar as referências que a gente acabou de colocar. O e-mail de contato, como eu falei para vocês, está aqui tir.lacem.arca@gmail.com, tá certo? E nesse período de pandemia, como a gente não pode estar indo, né, em loco nas unidades, nos municípios que têm buscado aí o nosso auxílio, a gente tem o canal do YouTube, tá bom? Que tem aí, ó, vários vídeos, aula aí para auxiliar vocês aí. Praticamente todos os vídeos lá, ele abrange o que a gente apresentou aqui nos slides. Tá bom, pessoal? A gente vai estar aqui alguma informação, tá certo? Eu já trabalho no LACEN há mais de 20 anos e desde 2012 eu atuo como suporte gerente do Sistema GAL aqui no estado aqui, tá certo? E a gestão do LACEN sempre está de portas abertas, né? Vamos dizer assim, sempre está propícia a auxiliar, ajudar todos e nós aqui junto com o GAL, a gente vai estar também sempre disponível para vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui, abrir o sistema rapidinho, só para vocês verem que é bem simples o acesso, sem problema nenhum. Vou estar aqui mostrando aqui, abrindo aqui, tá certo, pessoal, aqui a tela. E a gente vai estar mostrando aqui como que a gente vai poder fazer o acesso ao sistema. Como a gente mostrou aqui, ó, a gente tem a tela de entrada do sistema, tá bom? Então vocês vão digitar um usuário e uma senha, um módulo como a gente colocou, tá bom? Deixa eu só digitar aqui rapidinho aqui. Deixa eu só digitar meu login de acesso. Pronto. A gente acessa o sistema, como eu falei, está aqui notícias.
Aqui você tem a parte aqui de onde você pode alterar sua senha. A parte da biologia médica, onde você tem a entrada da requisição, onde é possível fazer aqui a inclusão do cadastro do paciente, tá bom? Sem problema nenhum, ok? Aqui a gente vai poder utilizar aqui a inserção, se quiser trabalhar aqui a inclusão. Como eu falei aqui, você pode exportar isso aqui para o Excel, exportar isso aqui para PDF, tá certo, gente? Você pode fazer a inclusão de um paciente por essa aba, tá bom? Na prática, o que a gente tem aqui? Deixa eu colocar aqui uma base, onde a gente vai poder digitar, tá bom, pessoal? A gente vai poder digitar aqui aqui uma base teste, onde a gente pode brincar à vontade no cadastro de um paciente. É uma base que a gente pode pronto, aqui a gente vai poder fazer aqui, ó, biologia médica, entrada, requisição. Tá um pouquinho pequeno aí, pessoal, mas vamos ver o que a gente pode aumentar aqui. A opção incluir. Tá? Então aí você tem os campos que você pode estar trabalhando. Como eu falei, unidade de saúde requisitante, você coloca o CNES ou o nome da unidade de saúde. Você vai poder digita o CNES, dá um tab, você vai botar o nome do profissional, para poder colocar o registro dele, tá bom? CRM, se ele for um médico, sem problema nenhum. A data do pedido, tá certo? A finalidade, como a gente falou, olha só, investigação, o agravo. Nós temos COVID-19 aqui, tá bom? Já disponível. Tipo do paciente, olha só. Tá certo? Brasileiro ou não. Eu vou colocar aqui, gente, como eu falei aqui, ó, indígena, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, paciente indígena, tá? Só para vocês terem uma ideia. É o momento que eu vou poder cadastrar sem um CPF, sem um cartão SUS, mas lembrando que se deve exigir, tá? Que todo paciente que entra dentro do sistema tem um cartão SUS, o CPF, tá bom? Isso aqui é uma exceção, não é uma regra, tá bom? Mas para mostrar para vocês como que é o cadastro indígena, você coloca aqui, você vai colocar aqui a data de nascimento dele. Você digita a data de nascimento, ele calcula a idade, o sexo desse paciente, tá bom? A etnia, aí você vai poder colocar aqui a etnia dele aqui, tá vendo? Aqui são todas as etnias aqui, gente, da Amazônia Ocidental, tá? Que tá disponível aqui a Tuquina do Acre, tá bom? Então, quando eu fizer o relatório epidemiológico, se eu quiser identificar todos os indígenas de uma determinada etnia, eu posso saber se está tendo índice de positividade, em qual etnia, sem problema nenhum, no simples preenchimento dessa informação básica aqui. Tá bom, gente? Ok? Só para vocês terem uma ideia, isso é bem simples, não tem muito, né? O logradouro é rua, é número, complemento, bairro, não tem o município de residência desse paciente, você vai colocar aqui o código IBGE ou fazer a busca pelo nome do município. Ele é de Feijó. Você clica, olha só, dá o Enter, você seleciona, sem problema nenhum. Tá? O CEP, telefone e a zona que ele mora. Vamos colocar aqui zona rural. E aí, como eu falei, agravo doença. Nós temos COVID, aqui está em ordem alfabética. COVID, data de sintomas, tá certo? Então, se eu realizo o exame de PCR, hoje é 23, eu tenho que ter pelo menos 8 dias de sintoma para me solicitar esse exame, né? Esse é o correto,
né? Então, fazer aqui que está desde o dia 9. Então, ele é um caso, se fosse do sexo feminino, estaria disponível aqui a idade gestacional, mas não é. Então, ele é um caso suspeito, ou se ele é um comunicante, né? Se ele teve contato com alguém e aí ele está comunicando. Eu tive contato com um parente, com alguém que mora na minha casa e ele é portador de Covid-19. Então você pode se colocar aqui. Se não, ele é um caso suspeito, tá certo? Informar se ele está em tratamento ou não. Você pode informar quantos dias, quantos meses. Qual a etapa desse tratamento? Se é um pré-tratamento, se é um retratamento, tá bom? E aí você vai poder dizer se tomou vacina ou não, assim, não tem relevância aqui para o nosso agravo, né? Não temos ainda a vacina, mas aqui no agravo do Sinan, se você for notificado, se for notificado, você informa que o agravo, tá certo? Faz parte daquela listagem das doenças de notificação compulsória, você vai poder estar digitando aqui, e aí vem aqui algo importante, como eu falei nos slides, tá por ordem alfabética. Então, você coloca aqui SW de SWAB, você vai ter a opção aqui, ó, nasofaringe, amostra, primeira amostra aqui, ou amostra única, se for o caso. E, como eu falei, SWAB, meio de transporte viral. Se fosse secreção, nasofaringe, eu iria selecionar a amostra in natura. Tá certo, pessoal? Data da coleta, olha só. Aqui é onde eu vou poder colocar a data da coleta. Então, o paciente coletou ontem. E olha só que legal. Esse paciente toma medicação? Sim ou não? Se disser sim, ele vai pedir qual o medicamento que ele toma. Desde quando você pode estar sinalizando isso, tá bom? E eu vou poder incluir. Então, eu incluí aqui o material e eu vou incluir agora o que? A pesquisa, o exame. Como aqui a gente vai estar trabalhando com COVID, então a gente vai estar aqui, ó, COVID-19, em qual amostra? Na que eu acabei de inserir aqui dentro do sistema, né? Eu não posso inserir o exame se eu não tenho uma amostra coletada. Então a regra é essa. Então vou incluir e vou salvar esse paciente. Se eu tivesse alguma observação, eu ia cadastrar aqui. Tá bom, pessoal? Olha só, vou salvar. O sistema pergunta se eu quero imprimir já a etiqueta desse paciente, já identifica, já me dá o nome aqui, tá certo? O número, desculpa, aqui, da requisição, que esse número ele é identificado, tá certo? Para todas as amostras, né? Em muitos casos a gente orienta que coloque o número do GAL e também coloque as iniciais, o nome do paciente. Tá bom, pessoal? Você vai clicar e vai poder imprimir aqui a etiqueta ou a requisição sem problema nenhum. Como a gente não vai imprimir aqui, a gente vai só fechar. Olha só, o paciente já está cadastrado. Então, o primeiro passo foi cadastrar. Mas aí agora, como que eu vou fazer para encaminhar para o LACEN? Olha só, está aqui, ó. Eu vou na triagem. Próximo passo é selecionar esses pacientes. Olha só, eu fiz um outro cadastro anteriormente a esse, só para poder colocar aqui, ó, paciente indígena. Eu vou aprovar, ou se lembra do fluxo, se a amostra está ok, eu vou aprovar e esse exame é encaminhado para a rede. Tá certo? Desculpa, pessoal, é porque eu estou na base aqui da unidade que realiza exame, tá bom? Na unidade que não realiza exame, ele é dessa forma aqui. Você seleciona o exame e encaminha para a rede, tá? A diferença é que nós aqui no LACEN, nós temos a opção de aprovar ou encaminhar para outro lugar. A unidade que só coleta e cadastra no sistema, a gente tem essa opção aqui de encaminhar para a rede, tá bom? Então você encaminha para a rede, sim. E como eu falei, mas eu tenho uma amostra que eu vou descartar. Então eu vou selecionar aqui e vou descartar e vou dizer a não conformidade, tá certo? Eu vou dizer qual foi o critério, tá certo? Que eu utilizei para me descartar essa amostra, tá? Isso vai ser gerada um laudo. Então, é requisição realizada sem amostra. Então, eu vou colocar aqui que não foi possível, coleto e vou descartar. Ele já gera um laudo, tá bom? Mas tem as amostras que eu encaminhei, eu vou mandar a amostra, eu não vou escrever
manualmente nem o nome. Eu vou clicar em consultar encaminhados e vou dizer ao laboratório aqui que eu estou encaminhando o que eu encaminhei hoje, né? Eu acabei de encaminhar uma amostra e vou pedir para imprimir. O sistema automaticamente gera aqui para mim, eu não vou imprimir aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês, ele gera aqui um protocolo, já identificando direitinho a requisição do exame, o nome do paciente, os exames solicitados sem problema nenhum, tá bom? Esse é o protocolo que vai junto com as amostras quando o LACEN recebe aqui na unidade, tá bom, pessoal? Tá? E a partir daqui, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão consultar esse paciente por requisição, por cartão SUS, por CPF, por município de residência, tá certo? Se eu deixar aqui em branco, eu vou listar aqui todos os pacientes, olha só. Eu tenho vários pacientes aqui, ó, tá certo? Olha só, se eu consultar aqui, clico, seleciono o paciente, vou ver detalhe, eu vou poder visualizar aqui os exames solicitados, olha só. Foi solicitado o exame de tuberculose e eu posso consultar o status. Foi feito dia 19, o cadastro, foi feita a triagem, foi feita a digitação e foi liberado. Tá vendo? Então, assim, eu tenho toda essa rastreabilidade. E ele me diz aqui, se o resultado está liberado, eu está disponível visualizar resultado. Isso aqui é uma base teste, tá certo? Isso aqui não traz uma realidade, né? Isso aqui são dados fictícios, tá certo? Que a gente utilizou aqui. Olha só, quando eu consulto o Hipólito LACEN, eu acabei de aprovar, ou paciente indígena, olha só, eu vou ter um outro status aqui do exame. Ó, o exame está em análise ainda, olha só, ele está em análise, aguardando, tá certo, a realização desse resultado, tá bom? Então, a partir daqui, gente, é só consultar e imprimir os laudos, como eu falei, quando estiverem prontos, né? Se estiver pronto, vai estar aqui disponível aqui, ó, em exames liberados e nos laudos parciais, tá certo? Os laudos parciais aqui também vai constar aqueles laudos que foram descartados, né? Então, assim, isso é informado, né, para o usuário lá na ponta para saber se a amostra foi aceita ou não pelo LACEN, tá, gente? Então, assim, no mais, gente, olha só, é cadastro, triagem, consulta e impressão, e nós temos aqui relatórios, onde a gente vai poder ver a produção mensal, quantos exames foram encaminhados por LACEN em um determinado período, tá certo? Ou então para quem encaminha para o MRE sem problema nenhum, tá bom? Então aqui a gente tem a opção desses relatórios, tá, pessoal? Então assim, essa é a parte, tá, assim, que a gente teria para mostrar aqui inicialmente. E saindo do sistema, a gente tem, eu vou usar aqui agora a nossa base, tá? Eu vou utilizar a nossa base aqui, só para mostrar como que é a parte aqui administrador. Deixa eu só ocultar aqui rapidinho, deixa eu digitar meu usuário e senha. Retorno já para vocês, calma aí. Só digitar usuário e senha. Ok. Vamos voltar a compartilhar novamente. Ok. Tranquilo, pessoal. Já está dando já quase uma hora aí da apresentação, mas a gente já está já. Olha só como eu falei, as notícias, as informações. Como eu falei aqui na administração, biologia médica, relatórios epidemiológicos. Tá certo? Aqui eu vou poder selecionar relatório epidemiológico por exames, tá certo? Só para você ter uma ideia, o que eu faço todo dia quando eu vou encaminhar a planilha para a CESACRE? Eu venho, peço a requisição, eu peço o laboratório de cadastro, eu peço o município solicitante, né? Que, como a gente falou, trabalhamos com 6 municípios, e aí eu vou pedir outros dados, né? Aqui para me mostrar para vocês, eu não vou incluir o paciente, eu vou colocar aqui só sexo, idade e tipo de idade, tá certo? Não vou identificar paciente aqui, lá, por uma questão lógica. Município de residência, o número interno desse paciente, exame, a metodologia, aqui a gente só está utilizando uma só, então não vai fazer tanta diferença. Eu posso trabalhar aqui, gente, com data da coleta,
e data da liberação e status desse exame, tá? Então, eu posso gerar aqui de todo o mês de julho, então eu quero saber só de julho. Então, eu vou pedir do dia 1º até hoje, qual o exame? Olha só, eu vou poder filtrar, ó, não clico na coluna, eu passo o mouse, clico na seta e vou poder filtro. Quando eu clico em filtro, eu vou poder colocar aqui o exame COVID, ele vai colocar aqui para mim, ó, olha só. Isso aqui são atualmente os exames de COVID e as metodologias. A gente utiliza o PCR e eu quero somente os exames que estão em análise e aqueles que foram liberados, tá bom? E aí eu vou pedir para gerar. Ele vai gerar um relatório. Ele está em formato zip, né? Vamos abrir aqui esse arquivo. Vamos abrir esse arquivo aqui. Aí, olha só, pessoal. Requisição vem em código de barra, né? Como a gente utiliza aqui o código de barra para... Olha só. Então, a gente tem aqui... Só selecionar aqui, ó, número. Essas orientações estão nos slides, pessoal. Tá bom? Isso aqui é uma amostragem, onde a gente vai poder, olha só, selecionar, identifica aqui o cabeçalho. Tá bom? Aqui eu já gerei uma planilha de dados e eu posso trabalhar, tratar isso aqui, colocar vários filtros. Se eu venho aqui inserir uma tabela dinâmica, olha só, eu clico na primeira coluna aqui, linha 1 a 1, vou inserir a tabela dinâmica. Ele selecionou tudo, vou dar OK, olha só, que é bem legal. Eu posso trabalhar aqui os resultados, posso trabalhar aqui por município de residência, olha só, ou por município solicitante, né, que é o nosso caso, né? Ou seja, quem solicitou os exames, e eu posso contar quantos exames tem de cada município, tá bom? Mas eu quero só o que o LACEN processa, então eu posso vir aqui e deixar somente aquilo que o LACEN processa. Como eu falei, Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Senador Guiomar e Chapuri. Ah, mas rapaz, olha só que legal, eu tenho aqui por município os casos detectável, não detectável, total geral 1024, tá certo? Só julho. Ah, mas eu quero sexo. Eu quero saber qual o índice de positividade dentro aqui por sexo. Então eu vou jogo aqui sexo ou aqui ou aqui. Eu posso trabalhar aqui, ó, do jeito que eu quiser, sem problema nenhum. Eu posso trabalhar por sexo aqui e resultado aqui, tá? Então eu posso trabalhar aqui do jeito que eu quiser. Aqui quem vai mandar é o mouse, aqui o meu conhecimento, o meu domínio dentro daquilo que eu quero utilizar aqui. Deixa eu só tentar ver se eu aumento aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só, pessoal. Você clica aqui na tabela dinâmica e você tem aqui, ó, os campos. Quais são esses campos? Como é que eu cheguei até aí? Vamos fazer novamente aqui. Tirar o resultado, tirar o município. Nós temos em branco, então o que eu quero em linha, o que eu quero em coluna e o que eu quero contar. Eu quero em linha os exames. E eu quero, eu quero em linhas, eu quero os municípios solicitantes. E eu quero o sexo de cada município. E eu quero saber os resultados de cada um. Em coluna, em listagem dos municípios e sexo. E eu quero contar. Eu peço o resultado e peço para contar. Ele me contou, tá? Todos aqueles que já está filtrado. Lembra que eu filtrei aqui, mas se eu selecionasse tudo, não, mas eu filtrei só Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Senador Guiomar e Chapuri.
Lembrando, gente, que eu estou tratando de exame, não é paciente. Se eu quiser saber quantos pacientes, eu tenho que fazer a filtragem dos nomes repetidos e aí eu vou fazer a exclusão, né, dos nomes repetidos e aí eu vou poder, tá? Poder fazer aqui a filtragem para saber os pacientes. Aqui eu estou trabalhando com exames, tá bom? Independente se foi feito uma, duas ou três vezes, tá? Isso é muito importante. Então aqui a gente trabalha aqui sem problema nenhum. A partir daqui você pode gerar aqui, ó, vários gráficos. Isso aí já fica a critério de vocês, como que vocês querem trabalhar aqui algum gráfico de barra, de pizza, de como que vocês querem aqui. Fica a critério de vocês, pessoal. Fica a critério de como que vocês querem trabalhar, tá, esses dados, essas informações. Você consegue já gerar aqui vários gráficos bem simples. Mas o nosso objetivo não é mostrar a vocês ensinar gráfico, é mostrar esses recursos que o Gal permite para vocês, tá bom? Essa planilha do Excel é bem básica, bem simples. E dentro do Gal, como eu falei, nós temos a opção de relatórios epidemiológicos por exame e temos aqui a parte de consultas, onde nós temos aqui consultar histórico, que é o que muita gente pede, tá bom? A gente está praticamente finalizando já, tá, pessoal? Então a gente vai colocar, se eu quisesse fazer uma consulta do histórico do paciente, eu iria listar aqui esse paciente e ia estar disponível aqui todos os dados dele, tá bom, pessoal? Então, assim, inicialmente, isso aqui é só para vocês aquecerem aí um pouquinho a mente de vocês para saber o que é o GAL, como que ele funciona, né? E muito importante vocês que trabalham com esse sistema estarem atentos, né, às funcionalidades dele, que às vezes as pessoas deixam de obter os recursos necessários a nível de informação para a sua gestão, até para o seu dia a dia, para o seu trabalho mesmo, até para ajudar um colega, porque não acessa o sistema e não busca aqui as funcionalidades, né, aquilo que está disponível no sistema. Tá, gente? Então, assim, eu espero ter aguçado aí a mente de vocês e fico agora disponível caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Obrigado até aqui por estar me ouvindo e vendo nesse momento, mas a gente para por aqui e aí vocês vão poder, tá bom? Aí postar suas dúvidas, tem um chat aí disponível aí, a gente fica aí agora a cargo de vocês, tá bom? E para vocês participarem aí também, tá bom? Muito obrigado. Bem, gente, esse é o espaço onde nós abrimos para interação com o palestrante, então vocês podem utilizar o bate-papo para qualquer eventual dúvida que o Hipólito vai estar respondendo. Enquanto isso, a gente tem alguns informes para dar para vocês. O primeiro deles é que essa apresentação, como eu disse no início, ela é disponibilizada no YouTube, né? Então toda a gravação dela do primórdio até o final, e que vocês nos sigam, né, fazer o convite para que vocês nos sigam nas redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook, né, o site do Telesaúde Acre, onde vocês podem acompanhar semanalmente, lembrando que as agendas elas são semanais, então todas as quartas e quintas-feiras, normalmente às 15 horas ou às 10 da manhã, nós temos transmissão. Então é importante que vocês nos sigam para acompanhar a agenda semanal. E a gente já faz de antemão o convite para todos vocês para o próximo dia 30, quinta-feira que vem, onde nós vamos receber o Dr. Diego Bruno Nascimento, que vai falar sobre as controvérsias éticas e legais da teleperícia na medicina. Então, ele que é advogado, cirurgião dentista, especialista em direito médico, vai falar um pouco sobre o tema. Então, a gente já faz aí de antemão o convite para que todos vocês possam participar. O Alex de Portugal está perguntando sobre os fluxos para os municípios do Juruá, o Hipólito. Já estou respondendo aqui. Você pode utilizar o áudio, tá? Sim, tá? Sem problema. Olha só, gente, as amostras do Juruá, atualmente, elas são encaminhadas lá para o Centro de Infectologia Charles Merrier, lá na Fundação, tá bom?
já é utilizado essa rotina, né, das amostras do Juruá em Vira, Alto Acre, ele é lá para o Centro de Infectologia Charles Merrier. Como eu falei, aqui 6 municípios, por enquanto, aqui do Baixo Acre, que o LACEN vai estar atendendo nesse momento. Então, ok. Hipólito, a gente agradece imensamente pela excelente web palestra, muito boa mesmo. Aprendemos todos um pouco mais, né? Então, muito obrigado pela presença, pela participação. De antemão, o núcleo já deixa as portas abertas, sempre que o LACEN precisar, você precisar abordar outros temas, tá bom? Sinta-se em casa, certo? Muito obrigada. De nada. Nessa palestra é até uma dica, né? De repente a gente pode até conversar depois. Para as unidades hospitalares, principalmente que trabalham com infecção, colonização, né? É bem legal quando a gente direciona também para a parte da resistência bacteriana. Como a gente mostrou, o GAU ele é muito amplo. Então, assim, eu trabalhei aqui um pouquinho do COVID, mas ele atende bem legal assim a rede de laboratório de saúde pública, esses agravos. Então, assim, é bem interessante também quando a gente trabalha a parte de resistência bacteriana e os outros agravos, né? Dependendo da sazonalidade, né? Dengue, zika, chikungunya. Então, assim, isso aí a gente fica de portas abertas aí, à vontade aí, caso o pessoal queiram, tá? Tirar suas dúvidas, entre em contato conosco. No mais, eu sou grato aí pela oportunidade. Ok, muito obrigada. A gente lembra também a vocês que estão nos municípios que o site do Telesaúde, ele tem lá uma aba, um campo, onde vocês podem opinar sobre temas de web palestras, né? Então, de repente, o município passa por algum tipo de... que é peculiar daquele município, que é um palestrante, que seja da CESACRE ou da secretaria, a gente consegue fazer a agenda, tá bom? Então, vocês podem utilizar lá o campo. Quem tem os contatos no WhatsApp, né, pode mandar também para a gente, tá bom? Que a gente sempre recebe propostas de temas de todos os municípios. Vocês são parceiros, com certeza, tá bom? Então, a gente encerra por aqui a nossa web palestra de hoje. Agradece a participação de todos vocês. Lembra alguns nomes aqui que são conhecidos, né? Que o curso da OPAS, do CONAS Telesaúde, da Divisão de Ensino e Pesquisa CESACRE, que é o curso de Cuidados Clínicos na Síndrome Respiratória Aguda Grave, EAD 50 horas, ele já se encontra disponível para curso, tá bom? Então, as inscrições encerraram ontem, para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Então, quem fez a inscrição já pode fazer o login e iniciar o curso a partir de hoje, tá? A Luara falou sobre a atenção primária, que nos ajuda a conceituar, né? Muito bacana. Luara sempre participando, né, Guti Guti? Seja bem-vinda. Algumas pessoas estão digitando ainda. Então tá bom, então nós vamos encerrando por aqui a nossa web de hoje. Mais uma vez, obrigada e até a próxima na semana que vem. Tá ok, um grande abraço a todos.